Mas vamos à palavra de hoje. Gratidão. Gratidão. Essa palavra já está no meu coração já há algum tempo. Ouvindo falar sobre gratidão, outras palavras sobre gratidão, mas você é grato? É a pergunta que eu me fiz quando Deus começou a falar comigo. Se até que ponto eu sou grato? Eu sou grato quanto eu recebo? Porque o mais difícil é você ser grato quando você não vê um favor de Deus. Você não vê, mas Ele está lá. Você não vê. A cada dia, Deus te dá o ar, você amanhece, a misericórdia se renova. E isso é gratidão, é graça de Deus na sua vida. Mas vamos para uma parte mais, para você entender melhor a palavra gratidão. A definição de gratidão, segundo o dicionário. A palavra gratidão tem sua origem no latim gratitudo. Gratitudes derivada de gratus, que significa agradável, agradecido ou cheio de graça. Aí eu parei na definição aí. Cheio de graça. Cheio de graça. A palavra raiz vem lá, gratidão é cheio de graça. Então, se você é grato, você tem a graça de Deus. A graça de Deus que é o suficiente. Lembra do que Paulo falou, que Deus falou para Paulo? A minha graça te basta. Não interessa o que está acontecendo ao seu redor, não interessa. Interessa que você tenha a graça de Deus. Por isso você deve ser grato. Essa definição continua. Portanto, gratidão carrega o sentido de reconhecimento, apreço por algo recebido, seja um favor, uma dádiva ou uma experiência positiva. Então, às vezes, acontece a coisa ao seu redor, você fica pensando assim, eu sou merecedor? Ou eu sou grato? Ou melhor, merecedor você é. Mas você é grato por receber aquilo? Quando o irmão, sem você nem pensar, chega até você e faz alguma coisa, os portugueses são muito assim, às vezes a gente faz alguma coisa de servir, simplesmente servir. Você dá um bom dia e a pessoa está com peso, está precisando fazer alguma coisa, você chega, é na sua natureza, você é grato, você ajuda. Mas ele não tem como, ele fica meio perdido quando ele quer demonstrar essa gratidão para você. Eles não estão acostumados com isso. É uma outra cultura. Mas a cultura do céu, Deus te fala, você deve ser sempre grato. 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 Nós vamos lá na palavra agora, Lucas 17, de 11 a 9. Vamos ver por que o povo, vamos ver por que alguém que era de Samaria, os 10 leprosos, lembra a história dos 10 leprosos? Ele foi grato. Vamos ver como é que o versículo, essa passagem fala conosco. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos clamaram seu nome: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, quando eles caminhavam, foram purificados ou curados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. Prostrando-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. Este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então Jesus declarou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É chegado o reino de Deus. Então você vê um samaritano, como era do povo judeu, sendo grato. E o povo de Deus, quando estava no deserto, vocês vão lembrar, está em Êxodo,
Mas eu quero colocar algo para você antes. Pense já para começar a palavra. Gratidão é algo primordial. É primordial na sua vida. Pense dessa forma. É primordial. Não deixe isso ficar em segundo plano. É primordial você ser grato. Na Bíblia, você vai ler lá em Êxodo, que quando o povo estava no deserto, tinha uma promessa da terra prometida. Deus mandou lá Moisés tirar o povo do Egito e falou, vou te levar para uma terra que tem leite e mel. Vou te abençoar, vou te dar uma terra, tudo bonitinho. Mas o povo se esqueceu dessa promessa. E se nós olharmos, foi por falta de gratidão. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a murmurar. Eu vi uma frase e isso me guardou. Murmurar é uma oração demoníaca. Por quê? Você acaba murmurando, reclamando, é treinar seu cérebro falando assim, não vai dar certo. Aquilo que eu estou pensando, não vou conseguir. Você começa a murmurar. Às vezes a coisa nem aconteceu, igual a pastora mostrou ali. Um culto que vai ter no fórum, um evento da igreja. Aí você fala assim, nossa, é grande. É muita gente. Você já começa a lançar a palavra e o seu cérebro vai absorvendo isso. Em agosto, está longe. Mas você, de vez de pensar do lado positivo, você começa a treinar seu cérebro e fala assim, está difícil. Vai ser difícil. Não vai dar. Tem isso para ver. Tem aquilo para ver. Você começa a treinar seu cérebro para ser aquilo ao contrário da gratidão. Você passa a ser incrédulo. Você passa a ser ingrato por aquilo que Deus vai proporcionar na sua vida. Então você começa a perder o controle de situações. E aquilo vai... Porque já viu quando você vai dormir, você está preocupado e você não crê naquilo, você começa a murmurar, lançar a palavra negativa e você já amanhece de mau humor. Porque você ficou a noite inteira pensando naquilo. Você vai treinando seu cérebro do lado negativo. Na verdade, a gratidão é você treinar sua mente para enxergar onde Deus está agindo a nosso favor. Lembra de uma passagem que fala? Traga à memória aquilo que te faz feliz, traga à memória aquilo que Deus já fez na sua vida. Você tem que trazer à memória, porque isso você vai ser grato. Porque você fala assim, aconteceu algo negativo, seja doença, seja qualquer coisa que aconteceu. Mas aí, se você é grato, você começa a trazer à memória, mas naquele dia Deus fez isso. Naquele dia fulano me ajudou. Naquele dia eu estava precisando muito, eu tinha comida à mesa. Se hoje eu não tenho, mas eu já tive. Se eu não tenho uma roupa nova hoje, mas eu já tive. A gente acaba esquecendo de tudo que Deus já proporcionou para a gente. E automaticamente você passa a ser ingrato. Você passa a treinar seu cérebro lá no contrário. Livramentos e livramentos. Se eu for falar aqui, eu vou ficar o dia inteiro, acho que não vou conseguir falar tudo que Deus já proporcionou na minha vida, na minha família, por ser grato. Então, faz uma diferença. Mas vamos ao texto. No texto podemos ver que Jesus estava indo de Jerusalém e chegou à fronteira da Galiléia e Samaria. Então ele tinha saído de Jerusalém para ir para a Galiléia. Mas quando ele chega na fronteira, já estava fora da cidade os 10 leprosos. Aí você fala assim, mas por que estava fora da cidade? Você já deve ter ouvido falar sobre... Eles estavam fora por quê? Quando você estava contaminado com lepra, você não podia viver mais em sociedade. Você era obrigado a ficar fora dos muros da cidade, para não contaminar ninguém. Ninguém podia se aproximar de você. E quando você ia cruzar com alguém na rua, próximo, você tinha que gritar assim, leproso! Leproso! Já pensou que humilhação? Mas era a lei. Se ele não gritasse, passasse perto de alguém e se encostasse, ele era condenado, ele era apedrejado. Porque a ordem era essa, ficar fora da cidade e, se fosse cruzar com alguém, passasse por aquele caminho, tinha que gritar, leproso. Então, eles se mantiveram à distância, mas eles viram Jesus, eles clamaram. Mesmo à distância, você pensa assim, gritou, né? Estava à distância, eles gritaram. Eles clamaram. E eles falaram,
tenha misericórdia de nós. Clamando, clamando, porque eles estavam longe da cidade. Mas teve um outro fato que me chamou a atenção aqui, que os 10 leprosos, eles estavam juntos. Juntos. Então, você pensa assim, você está afastado, você está banido da cidade, tem que ficar lá fora por um tipo de doença, mas eles estavam juntos. Sabe por que eu achei que eles estavam juntos? Leproso, pensa bem, anda com quem? Com leproso, porque ele só pode ficar perto de alguém que está com a mesma doença. Não podia ficar perto de uma pessoa sã. Mas aí você vai mais além. Isso, você trazendo para o cotidiano nosso, geralmente, se você murmura, você vai atrair quem? Murmuradores. Então, se você anda com fofoqueiro, se você é fofoqueiro, vai atrair fofoqueiro. Se você anda com pessoas negativas, vai atrair pessoas negativas para a sua vida. Mesmo você estando convivendo junto ali. Então, é momento de você reavaliar. Repense com quem você está andando. E, de repente, você não é uma pessoa negativa, você é uma pessoa grata. Mas você acaba andando com pessoas que são negativas, não são ingratos. Já viu aquela pessoa que chega perto dela, tem sempre uma palavra negativa, sempre murmurando, sempre reclamando? Isso contamina, gente. É igual lepra, contamina. O ambiente muda. Mas já viu aqueles desenhos antigos? Isso no meu tempo tinha. E vinha o personagem assim, vinha uma nuvenzinha em cima da pessoa, assim, ó. Desculpa. É a pessoa negativa. Muito negativa. E aí naquele desenho vinha uma nuvenzinha em cima, que era pesado. E tem pessoas, infelizmente, no nosso meio que são assim. E você sente logo, poxa, não gosto de ficar perto disso. Se você alimenta isso, ela acaba te contaminando. Mas os leprosos mantiveram uma certa distância de Jesus, porque eles contaminariam quem chegasse perto, como eu comentei. E eles começaram a clamar: mestre, tenha misericórdia de nós. Que a fama de Jesus já tinha se espalhado e eles sabiam que Jesus curava. Jesus curava, então eles começaram a gritar: tenha misericórdia de nós. Mas aí Jesus olha de longe e fala assim para eles: vão e se apresente ao sacerdote. Se você vai até Jesus e clama a Ele, o que você espera? Sinceramente, o que você espera? Que Ele dê uma palavra, igual foi com o cego. Tua fé te salvou, tua fé te curou, né? Como aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele. Você sempre espera que Ele vá curar. Você ora ao Senhor, você espera que Ele vá te curar. Mas o que Ele fala? Vá e se apresente ao sacerdote. Ele não falou que estava curando eles ali. Ele mandou se apresentar ao sacerdote. Por quê, gente? Naquela época, como eu li em cima, a gente vai ver no texto abaixo, que quem decretava se estava com lepra ou não era o sacerdote. Isso estava na lei, lá em Levítico. Mas, porque naquele tempo não tinha hospital igual tem hoje, não tinha um médico igual tem hoje, era o sacerdote que decretava. Está com lepra ou não está? E se tivesse doença incurável? Ponto final. Mas aí eles fazem o que nós devemos fazer sempre. Obedece. Jesus falou: vai se apresentar ao sacerdote. Eles não discutiram. Saíram dali, foram se apresentar ao sacerdote. E eles andando nesse caminho para apresentar ao sacerdote, já começam a ser curados. Mas vamos ver lá o que era a ordem do sacerdote, só para vocês terem uma ideia, como é que era tão importante se apresentar ao sacerdote, porque ele decretava tudo. Levítico 13, de 2 a 8. Quando uma pessoa tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzida ao sacerdote, Arão, ou de um dos seus descendentes, que esteja exercendo o ministério sacerdotal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele, e se o lugar afetado ou se tornou embranquiçado, e a ferida se tornou-se mais profunda na epiderme, é caso de doença grave e contagiosa. Depois dessa constatação, o sacerdote declara: esse enfermo é impuro.
Se a mancha sobre a pele for branca, mas a ferida não parecer mais profunda que a pele, sobre ela e os pelos não estiverem embranquiçados, o sacerdote declarará o isolamento do enfermo, por um período de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará e, se verificar que a parte infectada não se alterou, nem se espalhou pela pele, determinará a manutenção do isolamento por mais 7 dias, já foi para 14. No 7º dia, examinará outra vez. Se verificar que a enfermidade regrediu e não se espalhou pela pele, o sacerdote poderá proclamá-lo puro, pois trata-se de apenas uma espécie de tumor sem gravidade. Então, o enfermo deverá simplesmente lavar as roupas que estiver vestindo e o sacerdote o declarar puro. Contudo, com o passar do tempo, se a mancha voltar a se espalhar pela pele, então o enfermo deverá procurar novamente o sacerdote. Depois de ter examinado, ter constatado o desenvolvimento do tumor sobre a pele, o sacerdote declarará impuro, trata-se de lepra, doença grave de pele. Esses versículos descrevem que o sacerdote deve verificar a doença, e Jesus é categórico. Vão e se apresentem ao sacerdote. Eles obedecem. Você viu a importância do sacerdote? Ele descreve se está puro, se não está impuro, como fosse um exame minucioso do médico. Então, Jesus sabia toda a lei, sabia tudo isso. E ele é categórico. Vão e se apresentem. Mas, você pensa bem, você vive numa cidade, foi lá, fez esse exame todo, ficou 7 dias, depois ficou mais 7 para ver se estava com lepra, não estava, e no final decretou, você está com lepra, está fora. Aí Jesus manda ele se apresentar. Tem lógica de se apresentar ao mesmo sacerdote que já disse que ele estava com lepra? Pensa bem, você iria? Você obedeceria? Porque foi o sacerdote que ficou esse tempo todo, viu que eu li? 7 mais 7 são 14 dias. Aí Jesus grita para ele de longe, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Ele fala assim, eu vou lá de novo. Vou falar um cara que já mandou fazer isso, aquilo, estou isolado. Mas aí que está. Eles vão e se apresentam ao mesmo sacerdote. Então, no caminho deles se apresentar, antes deles chegarem lá, eles já foram curados. Então, isso daí prova que a obediência à palavra, já a transformação, o milagre começa aí. Não era no sacerdote. Jesus já tinha dado a palavra, vão se apresentar. Como eles obedeceram, e era algo ilógico se apresentar ao mesmo homem que decretou, você está com lepra. Mas eles obedecerem para ir lá ouvir a nova sentença, eles vão obedecendo e no caminho eles já são curados. Eles obedecem a Jesus. É a obediência. Então, nós devemos fazer o seguinte, a gente tem uma mania. Se eu for curado, se Jesus resolver, se Deus me curar, se Deus mover, eu obedeço. Não, mude a sua cabeça. Eu obedeço para depois receber a dádiva. Primeiro, eu obedeço a palavra. Muitas das vezes você quer ver o resultado para depois fazer. Não, obedece primeiro. Eles obedeceram e foram curados. Então, essa mentalidade tem que ser mudada. Quando eles perceberam que estavam sendo curados, 9 saíram correndo de alegria. Sabe, no caminho para testemunhar o sacerdote, eles notaram que a pele já estava voltando ao normal e foram curados. Poxa, o cara estava afastado de casa, longe da família, da mulher, dos filhos. Aí o que eles fazem? Saem correndo, voltam para casa, outros vão até o sacerdote. Eu quero que o senhor me dê um laudo, um novo laudo, que eu fui curado, eu posso voltar a conviver em casa. Você até entende isso, né? A pessoa querer voltar a viver com a família, com a esposa e tal. Mais um parou e pensou, quem me curou? Eu tenho que voltar e me apresentar àquele que me curou. Eu fui curado com a palavra dele. Um dos 10. Um só. Você pode até dar razão. Os outros 9, pastor, ele foi lá e quis voltar para a família, quis contar para a esposa, quis falar com o sacerdote. Mas o outro nem titubeou. Ele falou, parou, pensou e falou, eu vou voltar lá, eu fui curado. Ele me curou. Ele volta, se lança aos pés de Jesus e começa a agradecer. A chave da palavra é isso.
a agradecer. Ele começa a agradecer aos pés de Jesus. Ele começa a mostrar a gratidão. Porque é indiferente se ele vai até o sacerdote depois ou não. Importante que ele foi curado e ele sabia quem tinha o curado. Então ele agradece, ele reconhece, ele é grato. E a gratidão tem mais fruto, gente. Você pensar lá, ó, vamos ver lá, nos 5 pães e 2 peixinhos, o que Jesus faz quando apresenta os alimentos para o Senhor? Ele agradece. Vamos vai em Lucas 9, 16 e 17. Então, tomando os 5 pães e 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e partiu. E em seguida entregou aos discípulos para que servissem, para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram e ficaram plenamente satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Mas Jesus, antes desse milagre, o que ele faz? Ele agradece ao Pai. Já tinha multiplicado? Não. Não tinha multiplicado. Mas ele faz o quê? Agradece pelo alimento. E às vezes você senta na sua mesa está farta. Tem muito mais que 5 pães e 5 pães e 2 peixinhos. E você nem para agradecer. E às vezes é almoço e janta, café da manhã, está tudo lá. E você não agradece. Que gratidão é essa? Que gratidão é essa, meu Deus? Que gratidão é essa? Como com os 10 leprosos que lemos, é a mesma coisa. O leproso iria morrer, gente. Tinha no máximo 2 anos de vida. No máximo. Mas teve a sua vida multiplicada, seus anos de vida multiplicados. Ele teve a cura. Os anos de vida foram multiplicados. Então, ele não recebeu só a cura da doença. Você tem uma sentença, você vai morrer, você está leproso, não tem cura. Mas aí multiplicou os anos de vida dele. Você viveu lá mais 20, mais 30, eu não sei. A Bíblia não fala. Mas eu sei que ele foi curado e viveu mais. Então, você ser grato, multiplica. Multiplica, há um crescimento. A diferença deste homem é que ele volta e agradece. Quando há esse ato, há crescimento. Ele é curado, ele é salvo. Então, através da cura, o versículo fala também, ele foi salvo. Jesus fala que a tua fé te salvou. Então, além da cura, é você ser salvo. Eu já vi pessoas aí que vão, participar de campanhas e Deus cura. Mas aí a pessoa não continua o versículo e fala assim, não peques mais. Geralmente, Jesus falava, curava e falava, não vai e não peques mais. E a pessoa, depois de receber a cura, volta, não é mais grato e volta a mesma coisa. Então, a salvação, que é o mais importante, gente, é perdida. É perdida. A cura, mas a salvação também. A gratidão te capacita a isso. É você ter a capacidade de reconhecer a dádiva. Que alguém, não só Deus, mas alguém fez algo por mim. A gratidão é você receber a graça de Deus como a palavra diz, é imerecido, mas Ele te dá dia a dia, dia a dia. Porque, na verdade, gente, a gente não merece nada. Nem Deus, nem qualquer pessoa, porque, na verdade, ninguém te deve nada. Nós não merecemos nada, porque nós somos pecadores, não é isso que a palavra diz? Na verdade, tudo que nós recebemos é de graça, a graça é de graça. Não adianta você tentar conseguir alguma coisa com seus meios próprios, Deus dá, Ele escolhe, é de graça. Você não tem que ficar pagando penitência, ficar fazendo coisas que, para tentar o favor de Deus. É gratuito. O mínimo que você tem que fazer é ser grato. Grato. Vamos ver lá em Romanos, que fala, Romanos 3:20, que declara sobre o pecado. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão que somos todos pecadores, mas somos justificados pela fé em Jesus. Todos somos pecadores, mas como vamos tomar ceia hoje? Mas você, pela fé em Jesus,
você é justificado. Seus pecados já foram pagados lá na cruz, pelo sangue de Jesus, pagos lá na cruz. Então, essa faz a diferença. Mas nas graças ao Senhor que tem, vamos dar graças ao Senhor que tem misericórdia de nós. Recebemos salvação, maturidade, vem quando a gente entende que ninguém me deve nada. Você passa a ser maduro, gente, quando você entende que você não tem que cobrar nada de ninguém, achar que a pessoa tem que te pagar alguma coisa, que a pessoa te deve alguma coisa. Já viu aquela pessoa que se destaca na família mais um pouquinho e tem mais um pouquinho de dinheiro, que trabalhou, fez por merecer, e Deus abençoou, e aí tem um outro lá que não conseguiu nada na família. Não interessa se é irmão, se é primo, o que for. Ele acha que o outro tem a obrigação de ajudar ele. Não tem obrigação. Não tem obrigação. Ele pode ajudar, mas também tem o seguinte, quando ele ajuda, o outro não é grato. Inverte, né? A pessoa que ajuda o outro, seja familiar ou não, ela reconhece que Deus deu para ela, e ela é grata ao Senhor e vai ajudar outras vidas. E geralmente a pessoa que recebe, logo esquece. Por sabe por causa de quê? Ela tem um espírito de cobrador. É aquela pessoa que está sempre cobrando, pô, fulano não me ajudou, fulano podia ter me ajudado. Sempre cobra as coisas. Mas a gente está na hora de trocar. Tirar esse espírito de cobrador e botar um espírito de gratidão. Você tem que entender que ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Tudo que você recebe de Deus é graça, é de graça, é graça. Então, tem muita gente que tem aquele espírito de cobrador e acaba se tornando um espírito murmurador, que começa a falar com o outro, e contamina. Gratidão é o resultado de ter o espírito liberto. Sabe por que a gratidão, você tem que estar livre, a mente livre, para receber e não ficar cobrando os outros, ficar oprimindo os outros. Porque lepra não era apenas uma doença, era também uma maldição. Vocês vão lembrar comigo agora? Em Números 12, 1, 2 e 10. Olha como a lepra se tornou uma maldição. Miriam e Arão começaram a murmurar. Começaram a quê? Murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com a mulher cuxita, etíope. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou o seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Ela ficou leprosa, porque murmurou. Ela não era grata porque o Senhor falava com Moisés, falava com ela tinha que ser grata. Não, ela começou a murmurar. Por que fala só com ele, não fala com... Entendeu? Como você, às vezes você está tão perto da sua bênção, tão perto da vitória, e você começa a murmurar. Você começa a prestar atenção, não de respeito, não interessa se a mulher dele era etíope, de outra, não interessava para ela. Ela quis se comparar. Não, Deus tinha escolhido Moisés. Ela tinha que honrar e ser grata. Mas não, começou a murmurar. Então a lepra aí, a doença entrou como maldição. Então você não ser grato pode atrair maldição para a sua vida. Pode atrair maldição para a sua vida também. Porque Jesus fala: cure os enfermos e purifique os leprosos. Então gratidão tem a ver com ser liberto da maldição das amarras. Que às vezes lá atrás você falou alguma coisa, murmurou contra Deus, com o Espírito Santo, enfim. Falou contra alguém, isso atraiu para você uma maldição. Mas Jesus veio para libertar. Ele foi libertar os enfermos, curar os enfermos e libertar os cativos. Tudo aquilo que te prende ao pecado, ingratidão, murmuração, é uma lepra que atrai só mais maldição. Tudo que você vê que te prende, que te atrasa, você tem que mudar seu linguajar. Dia a dia.
Passa a botar isso na sua vida como como se diz assim, uma regra para você ganhar esse hábito. Tudo que você se alimentar, tudo que você acordar, agradeça a Deus. Não precisa ser oração longa, não, só agradeça. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Você vai ver como é que as coisas vão mudar. Por quê? Como você faz isso com o Senhor, que vai te dando todas essas bênçãos, as pessoas que estão ao seu redor e fazem qualquer gesto que possa te ajudar, você vai aprender a ser grato e agradecer a cada momento. Como podemos ser curados? Sermos curados é ser grato. O resultado é ter uma alma curada. Se você é grato, você tem a sua alma curada. Não só a alma, mas doença física também. Parece que a pessoa que murmura e começa a maldizer do outro, ela começa a ficar doente não é só na alma, não, no corpo físico também. Tem algumas doenças que vêm, aí se fala assim, é por falta de perdão, é por falta de ser grato. A pessoa, ao mesmo tempo que ela maldiz outra pessoa, ela atrai aquilo para ela. Então, você tem que sempre estar agradecido e estar botando palavras que vai mudar o ambiente ao seu redor e não trazer peso. O samaritano reconheceu o favor imerecido. Por quê? O samaritano, gente, se vocês lembram, tinha Samaria, que foi um povo que veio depois da Babilônia, se misturou todo. Os judeus não consideravam eles judeus. Eles tinham descendência, mas não tinham como comprovar a linhagem, a genealogia. E os judeus que vinham de Jerusalém, que se adoravam, achavam merecedores da graça, que foram os 9, eles só pensaram, depois da cura, em correr e pedir o sacerdote veredito e ir para casa. Enquanto o samaritano, que ele tinha na cabeça dele, eu mereço o favor de Deus, já que eu não sou um judeu legítimo, que eles consideravam assim, mas independente disso, dele ser estrangeiro, dele não ser um judeu legítimo, ele fez o principal, ele foi grato. Foi lá e agradeceu. Eis a diferença, que o samaritano logo percebeu que quem me curou foi ele. E foi lá agradecer. Não se importou. O samaritano, quando recebe a cura, ele recebe amor de Jesus. Ele agradece, volta em gratidão, em amor e misericórdia. É um ato de encontro profundo com a graça. Ele pôde sentir a graça de Deus sobre a vida dele, quando ele volta e agradece. Quando você reconhece o favor de Deus em sua vida, você é grato. Tem um exemplo aqui que eu lembrei, um tempo atrás, que eu vi isso. Uma mulher que já estava na prostituição há 30 anos, se prostituindo e tal, ela se converteu, foi para a igreja. Aí, durante um louvor, nessa igreja grande, ela pulava e deitava no chão e rodava, e durante o louvor ela fazia tudo o que ela podia para se expressar, não só cantando, mas se expressar. Aí o pastor olhou assim e falou, mas que um exagero, tudo bem louvar a Deus, gritar, mas acho um exagero isso. Aí chegou outra pastora perto dele e falou assim, está vendo ali? Que cena linda, a gratidão que ela tem. Aí ele falou assim, gratidão? Ela tinha 30 anos na prostituição e está livre hoje. Então ela chegava perto do altar, ela gritava, ela era grata, porque saiu daquela vida que prendia ela durante tanto tempo. Mas a pessoa que não sabe de fora achava um exagero. Mas não era. Quem já viveu alguns problemas e sabe que Deus mexeu, mudou um veredito, sabe ser grato. Só quem pode falar isso é quem já passou. Que mudou toda a circunstância. Se você trouxer a memória agora, você vai lembrar de alguma situação que o veredito era, não dá mais, não tem jeito, não vai dar, acabou. Mas Deus tirou o ponto, não é um ponto final, Deus botou uma vírgula e mudou tudo. Mudou tudo. Então você traga essa memória e seja grato. Para finalizar, Jesus compara o agradecimento dela a dar glória a Deus. O agradecimento daquela mulher, Jesus pode estar comparando a dar glória a Deus. É como se tivesse glória ao Senhor. Equipara a gratidão, a adoração e o louvor.
um encontro profundo com a graça. Foi igual o samaritano. Ele teve um encontro profundo, foi muito mais. Só tem um jeito de viver hoje, para você mudar a sua vida, é você ser grato. Nos pequenos gestos, nos grandes gestos, seja grato. Preste atenção no que está ao seu redor, que tem sempre alguém fazendo alguma coisa para você ser feliz. Mesmo você não está percebendo. Comece a perceber e mude a sua ótica. Seja grato. Amém? Glória a Deus. Vamos à ceia hoje, que temos muito que agradecer ao Senhor. Amém? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.